E aí galera, aqui é Kenny Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E dessa vez tô aqui pra falar de Black Clover, que teve um bom episódio, eu curti pra caramba. Passei por raivas e muitos momentos bons, porque eu achava que o anime ia ficar chato, ia ficar ruim, ia ter enrolação, porque eu já tava cariado com o anime. Mas não era enrolação, continuava sendo bom, foi um episódio do caramba. Curti mesmo esse episódio. Mas antes de comentar, peço aquele like pra você estar ajudando o vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. No caso, pessoal, o que acontece é que a gente vê logo de início uma coisa que eu pensei que ia rolar e não ia ter luta, não ia ter nada demais no episódio. E se isso acontecesse, eu ia ficar full pistola. Mas graças a Deus não aconteceu, porque eu tenho uma raiva com o Naruto por conta disso, mano. Teve um episódio lá que era só pra lutar com um carinha lá. Foi uns 15 episódios pra lutar, velho. Foi tenso, conversa demais. Enfim, o que acontece é que isso não aconteceu nesse episódio e a gente teve muita coisa boa. E a gente vê que logo no início rola um flashback. Flashback é esse que é pequeno, é rápido e ainda mais ele tem total sentido na situação toda ali. O que acontece é que a gente vê um pouco aí do passado da Noelle, coisa essa que a gente já conhece, a gente já sabe como é, porém a gente vê mais detalhes do que era que ela sofria. Mas deixando isso de lado, o que acontece é que a gente vê que isso estava acontecendo na mente de Noelle, quando justamente Noelle estava aperreada ali tentando se concentrar, que até mesmo o próprio irmão dela tinha visto isso, tinha visto ela ali se aperreando. E aí o que acontece é que a gente acaba vendo que os dois vão entrar pra luta, vão acabar com aquela mulher. E não é fácil assim. Aquela magia que controla todo o ambiente é muito poderosa e por conta disso eles não conseguem controlar seu uso de mana e invocar poderes do seu Grimório. Mas enfim, o que acontece é que a gente acaba vendo que a própria Noelle tenta por 2 vezes usar magia e realmente não consegue usar nenhum tipo de magia, até que ela faz um plano bem legal, que aí dá até para aceitar que no caso ela não precisaria de tanto controle assim de sua magia, só deixar fluir. E o que acontece é que a gente vê que na hora do desespero, onde ninguém sabe o que fazer, ela pega e acaba pedindo suporte para seu irmão para que fizesse uma redoma ali, protegesse eles e aí ela enchesse todo o recinto. Sim, ela faz isso, ela enche todo o lugar, consegue deixar cheio d'água e com isso a mulher acaba tendo que tirar seu poder, porque senão iria morrer afogada. Porque é meio que uma caixa que ela cria com aquele poder da bússola dela lá, então para ela encher, fácil. E aí com isso ela quebra toda aquela magia. Porém, o que acontece é que por mais que ela tirasse aquela magia, até mesmo ele escapasse dali, a gente vê que aconteceu uma coisa muito simples e até mesmo rápida, a derrota da garota. A garota em segundos é derrotada pelo irmão da Noelle e a gente vê que até mesmo ela se ferra e aí morga tudo. Mano, nessa hora eu fiquei muito arretado, velho. Eu não tava acreditando que aquele vilão com um poder tão apelão iria perder assim tão fácil. Claro, perdeu de uma forma certa, eu curti até mesmo a forma como eles derrotaram, porque realmente deu pra quebrar ali aquela barreira da forma que foi. Mas poxa, tão rápido assim ia ser tensa. Só que não, ela não foi derrotada, velho. No momento que a gente viu que ele se ferrou, em alguns segundos antes ele tinha falado que existia um motivo para poder, no caso ela, não ser aceita por ele, no caso dele, não dos irmãos. Os irmãos não gostavam dela mesmo porque ela tinha matado a mãe, entre aspas, e também porque ela não tinha tanto poder, então eles tocavam o terror. Mas no caso do líder, no caso da casa ali, é simplesmente porque ele amava muito a sua mãe e ela lembrava a mãe dele. E por conta disso ele não queria perder ela no meio de uma luta, no meio de uma guerra, e assim perder a única coisa que faz lembrar da sua mãe, aquilo que é mais precioso para ele. Foi bonito, foi legal isso aí. Ainda bem que só ele tem esse pensamento. Se fosse todos assim, ia ser cara de pau demais. Ia ser muito safadeza do autor querer que a gente goste de um personagem simplesmente transformando todos eles em bonzinho do nada. O cara acaba safado do nada, era só brincadeira. Tá zoando? Aí também é um negócio pesado, né? Mas felizmente é só o mais velho que tem esse pensamento. E eu curti pra caramba isso aí, essa ideia. E aí, de repente, do nada, o que acontece é que o seu irmão acaba sendo atacado e sendo ferido. Ferido de certa forma que ele não consegue mais se mover. E aí é que deu zarai tudo, aí agora acabou-se, se lascou tudo. E aí vemos um clichê, aquele clichê delicioso, né? Quando tá o ferido ali se lascando e tal, aí o personagem principal ele vai arranjar forças, não sei da onde, para lançar o seu poder.
Porém, dessa vez foi bem fundamentado, foi bem explicado que, por mais que eu pensasse, que clichê chato, na hora eu fui perdendo esse pensamento, porque simplesmente o próprio anime, a própria história ali foi dizendo o porquê daquilo tá acontecendo. Foi explicando que existe duas formas de obter poder. Os grandes da realeza não obtêm de forma muito difícil, de forma, como é que eu posso dizer, da forma certa, e sim com facilidades, com objetos poderosos que aumentam o seu poder, com coisas que meio que trapaceiam aí a forma de ganhar poder, e até mesmo nunca entram para batalha para arriscar suas vidas e com isso aumentar aí seu uso de mana, ou até mesmo ter necessidade de vencer, de lutar pela sua vida. E por conta disso, eles não tendem a ter uma evolução tão grande como os demais. E aí fala até mesmo que a própria Noelle, junto com os touros negros, tem um grande potencial e eles vivem crescendo e ganhando muitas batalhas por conta disso, porque eles sempre estão arriscando a vida, sempre estão se envolvendo em coisas difíceis. E sim, a Noelle já pegou muito bomba e para ir evoluindo demorou bastante até esse exato momento. E aí fala que com a situação atual, onde todos os seus irmãos estão sofrendo e até mesmo ela teria recebido o apoio e aceitação do seu irmão ali naquele momento, simplesmente o que acontece é que a gente acaba vendo que sim, ela arruma forças do nada, mas não do nada em tese, né? Ela arruma forças porque ela já vem treinando, ela já tinha a capacidade de quebrar suas barreiras sempre, ela já é assim, ela já vem evoluindo de tal maneira. Então curti pra caramba a forma como ficou, não deixou chato, não deixou tão clichê. Ele pegou o clichê e pelo menos fundamentou, pelo menos deixou acreditável, de forma que eu curti muito, velho. Mas enfim, voltando a falar, o que acontece é que a Noelle fica full pistola, se transforma e aí é a melhor parte do episódio, né? O visual fica bom pra caramba, tem algumas cenas fluidas, bem legais, nada muito acima da média, mas é aquela coisa, né? Sempre tem um ponto alto. E o ponto alto desses episódios até agora foi esse momento, ela se transforma, fica legal pra caramba, e a própria armadura que ela tá usando é uma mesclagem do poder da mãe dela com o pai dela. O pai dela é o poder de água, da mãe dela é o poder do aço. E no caso, ela fez a mesma armadura, pelo menos uma armadura semelhante, porém que de água. E aí a gente até mesmo vê que o próprio coitado do irmão dela fica olhando lá e vendo a mãe dele. Chega, ele fica bestinha, né? Porque realmente fica igual. E até mesmo é mostrado pra gente. E mano, a luta é muito intensa, a luta é hardcore pra caramba, mas no fim das contas o que acontece é que sim, ela vence, ela consegue vencer toda essa situação. Também o Zoro aparece no meio da treta toda para ajudar eles, onde até mesmo a gente vê que outros elfos vão aparecendo e a luta vai se estendendo, onde até mesmo o próprio líder ali dos Silva entra também para a batalha, né? Ele se recupera aos poucos das suas feridas, faz uma proteção para si próprio e todo mundo começa a lutar. Onde no final tivemos um episódio muito divertido, cheio de ação, cheio de tensão e algumas reviravoltas. Curti pra caramba, a gente viu agora que tá todo mundo unido e finalizou com um dos combos mais legais e interessantes, né? Dada a complexidade e até mesmo a habilidade dos humanos em aprimorar as magias. Porque os elfos estavam muitos anos mortos sem tentar e nem mesmo usar as magias, então eles não conhecem muita coisa. É legal pra caramba esse final, curti muito, mas pra mim a melhor parte do episódio foi em si a transformação da Noelle, todo momento que ela vai se transformando, pra mim foi muito legal. Agora eu quero a sua opinião, o que você achou desse episódio? Você curtiu toda essa luta, toda essa tensão, o que aconteceu de fato? Escreve aí nos comentários pra eu estar sabendo a tua opinião. E é isso aí, galera, se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!